Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições que eu faço aqui sobre a realidade do Brasil e do mundo. Antes de mais nada, como um espaço de debate, eu gostaria de saber a opinião de vocês, né, levantar essa discussão. Então, se no final do vídeo você tiver algo a acrescentar, criticar, questionar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Eu peço que vocês não deixem de curtir o vídeo, apertem o polegar para cima agora. Se ao final do vídeo você não gostar, se desaperta, não tem problema nenhum. Mas deixa apertado, não faz mal não, ajuda na visibilidade. E se você acompanha os nossos vídeos, ou começou a acompanhar hoje, começou a acompanhar o canal, aperte em inscrever-se. Gostou? Aperte em inscrever-se, vai ficar inscrito, ativa o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo, normalmente com a periodicidade semanal, o de hoje está saindo muito junto do anterior, mas pela proximidade dos dados, mas toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser notificado. Bom, esse vídeo de hoje, a ideia dele é ser uma continuidade com o vídeo de 2 dias atrás, do dia 6, onde eu fiz algumas análises, algumas previsões sobre o que aconteceria no dia 7, onde houve a convocação de um grande ato de força golpista por parte de Bolsonaro, né? Uma tentativa, um ladrar golpista, e eu fiz algumas observações, disse que não haveria golpe e que a gente enfrentaria uma situação outra no dia 8. Eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo, mas eu ouso dizer que boa parte das previsões se confirmaram. Bolsonaro usou esse ato para mostrar a sua força e a sua fraqueza, e para todos aqueles que defendem a democracia, que estão no lado oposto de Bolsonaro, o melhor de tudo é que as fraquezas foram expostas muito claramente do que a força, que a força é justamente aquela que a gente já esperava, a força de seguidores cegos por uma série de motivos. Então, vamos primeiro analisar o que aconteceu ontem, eu acho, e o que ainda se desdobra hoje, o tabuleiro está em jogo ainda hoje. Não que Bolsonaro vai cair hoje, ou não que vai ter um golpe hoje, mas as coisas têm desdobramento de ontem para hoje. O país que sai do dia 7 é diferente do que entrou no dia 7. Mas de ontem para hoje, o que aconteceu? Né? Como eu tinha dito, Bolsonaro apostou tudo numa demonstração de força, um all-in, apostou tudo em que ia, num processo de mobilização que vem de 2 meses, com apoio de parte do empresariado que ainda lucra e é próximo a ele, né, do agronegócio. Lucra por quê? Porque exporta commodity em dólar e com dólar alto se dão bem. Janela, esquece que quando forem importar insumos, importarão em dólar e perderão dinheiro. Essa parcela do agronegócio financiando de empresários próximos, financiando esses atos com ônibus, com convocação, e onde as pessoas que são próximas a Bolsonaro, ele tem de 20% a 25% de uma série de seguidores muito fiéis, pela questão da representatividade, que eu falei no vídeo anterior, né? O líder fascista que representa a possibilidade de vingança de uma geração de frustrados, a tomada de poder. E é uma galera dissociada da realidade. Então ele chamou esse povo para a rua e esse povo vai, independente do que aconteça. Esse povo não está preocupado com a crise, que em grande medida é causada ou piorada pela desumanidade, incompetência, pela lógica do toma lá da cá do baixo clero de Bolsonaro, pela corrupção de arraia miúda, pela permissividade miliciana, enfim, pela preguiça, por tudo isso, Bolsonaro, pela burrice. A gente tem uma situação de crise enorme que essas pessoas ignoram, elas vão defender Bolsonaro até o fim. Em resumo do que eu tenho dito aqui, porque Bolsonaro representa a chegada delas, na cabeça delas, ao poder. Toda uma vida de humilhação, e essas pessoas se sentem humilhadas, se sentem perseguidas, que vem toda uma vida que entende que o meu sucesso depende do insucesso do outro, ou seja, de pessoas que acham a minha vida vai ser sensacional quando eu estiver no poder e eu for superior aos outros, e todos os outros que são diferentes de mim são uma ameaça a esse poder, gays, negros, índios, esquerdistas, funcionários públicos que fizeram concurso e eu não fiz. Então eu crio uma rede de inimigos, STF, que pensa diferente do mito e não deixa ele governar, Congresso, imprensa, eu crio uma rede de inimigos e me junto ao mito, nessa luta entre o bem e o mal. Na cabeça deles, essa luta só existe na cabeça deles e a realidade, dane-se. Essa galera foi pra rua. E aí demonstrou o seu tamanho. Pelo menos sinalizou. E aí que está a primeira derrota, não demonstrou. Venderam a ideia de que a ida para a rua iria muito mais gente. Teve gente na rua? Bastante. Proporcional ao bolsonarismo. Mas também deixando claro o isolamento do bolsonarismo. O público que foi para a rua
para a esplanada dos ministérios, a esplanada dos ministérios é ótimo para revelar falsas multidões, é muito pequeno pelo que o governo prometeu. A própria Paulista foi muito pequena pelo que o governo e seus aliados prometeram. Então ficou claro que Bolsonaro tem um nicho grande e forte, que o coloca como agente político relevante, ainda hoje, até porque é um grupo de seguidores que o segue até a morte e esquece a realidade. Ninguém está aí para a crise da pandemia, Bolsonaro não provocou a pandemia, mas é óbvio que ele a piorou, dando seus maus exemplos, sendo desumano, contratando a vacina ou deixando a vacina como num balcão de negócios de propina. Ele não quer saber da economia para os mais pobres. O ministro da Economia, que é um perfeito avatar dele, já falou que não está nem aí para micro e pequena empresa, que cuidam, que são responsáveis pela maior parte dos empregos no Brasil, não estão nem aí para o povo. A gente viu a confusão que é para pagar esse auxílio emergencial de fome toda vez, o desespero enquanto o governo dá 1 trilhão e 200 bilhões para o banco 5 dias depois da decretação da pandemia. Enfim, todo esse cenário que afeta toda a população, esses 25%, 20%, 25%, o desconsideram, mas os outros 75% não desconsideram. Então fica claro o seguinte, a população está de saco cheio no geral, ou está inconformada e não aguenta mais Bolsonaro. Quem aguenta são os 25%, que fazem força, que são numéricos, são importantes. Então o Bolsonaro demonstrou fraqueza. Demonstrou fraqueza também, e essas pessoas, só uma janela, apoiam pela identidade e por outras questões, né? Bolsonaro conseguiu construir um apoio miliciano evangélico, barra católico, partindo dos católicos tradicionais, para não dizer que não falei das flores, que é muito baseado no ódio, né? Também nesse sentimento de quem é diferente de mim é demoníaco, né? É uma visão dicotômica de mundo muito doida. E então há uma junção aí, né? Os frustrados, os religiosos, a polícia militar que acha que Bolsonaro pode dar vantagens para eles, a polícia militar que já pulou a linha da marginalidade miliciana, que sabe que Bolsonaro, no mínimo pela conivência, é aliado, mas é isso que ele tem. O resto da população não está nem aí. E aí, além do baixo número, além da demonstração de fraqueza, que é mostrar o seu real tamanho, e aí me assusto quando eu vejo setores dessa esquerda assustadíssimos de Bolsonaro ter apoio. Não tem nada novo, as pesquisas estão aí. Todo mundo conhece um amigo bolsonarista que você não adianta discutir. Então, me desculpem alguns colegas, amigos e amigas que disseram Bolsonaro está forte. Não, ele está o que ele sempre foi. E ficou claro que o tamanho dele é muito menor do que ele imagina que é, do que ele imaginou que era para estender a linha da governabilidade e, mais uma vez, fragilizar a democracia. Ele não conseguiu estender essa linha. E a partir do momento que ele demonstrou essa fragilidade, esse isolamento, a política é uma selva. Os outros grupos percebem a fragilidade e vão partir para cima. Isso é natural. E a fragilidade se expôs não só no isolamento dos 25%, que nem todos foram para a rua, mas nas poucas pessoas que foram para a rua, poucas comparativamente com o que se esperava. A fragilidade está num exército que, apesar de beneficiado por Bolsonaro financeiramente ou de militares, não se meteram. O exército não se meteu. Das polícias militares que, entre o discurso de radicaloides e o fato, ficou até o momento do lado da ordem. Todas essas questões foram. E, principalmente, a fragilidade de que, ao demonstrar fraqueza, as forças políticas, institucionais e sociais começam a se mexer. É extremamente sintomático que o grande capital, que apoia Bolsonaro, porque o grande capital não tem pátria, não tem partido, ele apoia quem aplica a sua pauta econômica, e Bolsonaro, eu sempre digo aqui, é muito eficiente em aplicar uma pauta econômica que é antipovo, né? Como ele tem esse apoio de 25%, ele faz as maiores barbaridades com o povo e tem gente que aplaude, uma reforma pior, uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa que saqueiam o Estado brasileiro, botam o Estado brasileiro a serviço dos mais ricos, enquanto tem gente morrendo de fome. Então, para o grande capital, Bolsonaro é um aliado na tocada de pauta, mas o grande capital está ficando cansado. A incompetência de Bolsonaro na condução da política econômica gera problemas futuros para o grande capital, para o capital financeiro, que de alguma medida depende do capital real, dos 220 milhões de consumidores que não estão consumindo, de uma estrutura fabril, comercial, que está sendo desfeita, sem nenhuma política, porque Paulo Guedes é outro incompetente. Então esse capital já começa a dizer que, pode ser que haja outros setores que toquem minha pauta, inclusive aquele cara que eu botei para fora,
que é o homem do paz e amor. Eu confesso que é um outro debate, eu não entendo Lula paz e amor, mas claramente esses acordos estão sendo pensados. A grande imprensa, aliada eventual de Bolsonaro, que eu não caio nesse papo de que a grande imprensa não gosta de Bolsonaro, isso é o discurso dele. Mas a grande imprensa fez tudo para criminalizar os governos petistas, apoiou o golpe, a dona Globo via aquelas manifestações de verde e amarelo anteriormente, dizendo que eram manifestações pacíficas e democráticas, e essa grande imprensa, que nos últimos anos, até pelo estilo de Bolsonaro, entrou em confronto com ele, mas sempre é um confronto limitado, ataca o Bolsonaro, não ataca a pauta do grande capital, afinal, raios, a grande imprensa é o grande capital, essa imprensa meio que cansou. O que houve ontem, não só na Globo, foi uma rápida, não foi uma forte sinalização de que o que aconteceu foi golpe. Pela primeira vez a imprensa chamou os atos bolsonaristas de golpismo. Descobriu faixas antidemocráticas que sempre existiram em todas as épocas, em todas as manifestações para Bolsonaro. Mas ontem finalmente a imprensa descobriu e resolveu bater. Resolveu bater, chamou golpe de golpe. Demonstrada a fragilidade, os partidos políticos resolveram reagir. A esquerda, óbvio, fazendo o seu papel de mais incisiva na oposição, mas que talvez seja, a gente vai falar isso no final, quem menos tem a ganhar com Bolsonaro saindo agora. E a direita tradicional, que sempre foi aliada preferencial desse grande capital, MDB, DEM, PSDB, Centrão, que foram alijados do processo político durante a sua radicalização do golpe para cá, para que essa caterva, esse rebutalho político comandado por Bolsonaro chegasse ao poder, essa direita tradicional começa a ver a possibilidade de um retorno ao poder. Quando você vê gente como Kassab, que tem um instinto tão apurado como o de Bolsonaro, eu sempre digo isso, Bolsonaro tem instinto, não tem inteligência, e Kassab é inteligente, falar que o partido dele vai discutir impeachment, quando você vê PSDB discutindo impeachment, quando você vê essa galera se aliando, se aproximando de uma esquerda para um diálogo, é porque é sinal de que a fragilidade ficou clara. Quando você vê o Centrão pensando nesse processo, né, e o Centrão funciona com uma lógica que é muito menos de representatividade política e mais de quanto eu ganho, o Centrão deve estar nesse momento avaliando quanto eu posso ganhar continuando aliado de Bolsonaro, aliado de um governo frágil, quanto eu ainda posso arrancar dele, quanto mais frágil o governo, mais eu consigo arrancar. Mas o próprio Centrão começou a falar em impeachment, setores do Centrão. Tirando o Arthur Lira, que esse deve ter ganho a loto fácil da independência ontem. Porque imagina, um governo frágil, o apoio, o preço desse apoio, e aí tomem preço em todos os sentidos, aumenta. O Lira foi hoje para a televisão fazer um discurso terrível de passador de pano, de não, tipo, deixa como tá, é só bravata. Não é só bravata. A imprensa deixou isso bem claro pela primeira vez, não é só bravata. E o Supremo, que é a vítima da vez, é claro, cumpriu o papel dele. O Supremo que não tem culpa de nada, veja só, uma janela, eu não gosto do Alexandre de Moraes, eu não gosto, ele foi nomeado pelo Temer, mas o cara tem feito o papel dele. E o Supremo hoje fez o Fux, que é uma figura anódida no Supremo, é uma figura mais também do deixa disso, hoje deixou claro que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Então os fatores estão aí, as pessoas estão empurrando para que Bolsonaro que se analise pelo menos o processo de impeachment. O homem da vez ainda é de Bolsonaro, né? O rei desse tabuleiro, que é o Lira, até agora não vai se mexer, talvez precise de mais pressão. E o outro lado que saiu derrotado, o bolsonarismo, também está se mexendo. Né? Tem estradas hoje que estão fechadas em várias partes do Brasil por caminhoneiros bolsonaristas. Houve alguma confusão em Brasília, porque essa galera, como eu falei no meu vídeo anterior, pensava que ontem seria o dia da chegada ao paraíso e não chegou o paraíso. O paraíso que viria pelo golpe, pelo uso da força, não chegou. Então eu vejo esses movimentos bolsonaristas hoje muito mais como frustração. Muito mais como frustração. Ele não vai angariar mais apoio. Os militares que se deram bem nesse governo estão silenciosos demais. Acho que já perceberam o tamanho da fragilidade, estão fingindo de mortos. Eu sei que houve hoje aí em algumas redes dizendo que o Fux, ministro Fux, ligou para os comandantes militares. Eu, sinceramente, acho que não precisaria ligar. Os militares têm senso de sobrevivência. Acho que eles próprios estão pensando como manter os seus privilégios num governo sem Bolsonaro. E para eles, talvez, tirar Bolsonaro e manter o Mourão seja o melhor dos mundos, porque Bolsonaro queima os militares, né? Vídeo que aconteceu no Ministério da Saúde. Então, eu acho que o quadro é esse. Bolsonaro não vai cair hoje, não vai cair amanhã, mas os dados começaram a rolar.
E aí, por que eu falei que politicamente para a esquerda talvez tirar Bolsonaro seja menos interessante? Porque sentado na cadeira, Bolsonaro é candidato em 2022. E ele é um candidato que impede a construção de uma terceira via. Desses partidos tradicionais, PSDB. Porque ele tem 20% das alianças. Ele fica na cadeira, ele fica se crivelizando na cadeira. Vai enfrentar uma crise ainda maior, não tem competência, vai ser aquele defunto que todo mundo quer tirar. Só que, como ele tem 20% que não vão abandonar ele inviabiliza essa terceira via e muita gente que não gosta do PT, que aceitou aquele discurso antipetista, vai na lógica da, como eu falei, crivelização, da paisenização. Do Eduardo Paes aqui no Rio. Ah, não, vota no Lula que pelo menos a vida era melhor. Então tá arriscado o Lula ganhar em primeiro turno com o Crivella Bolsonaro. Mas eu acho arriscado, porque manter o Bolsonaro ali e fazer esse jogo é não fazer o debate que a esquerda está evitando há anos. O debate de algo que é muito pior que Bolsonaro, se não no discurso prático, mas nas consequências para o país, que é um discurso que se tornou hegemônico no Brasil, que é um discurso liberal, empreendedorista, conservador, anti-esquerda, antiprogressista. Esse caldo que verve com Bolsonaro, ele está subjacente à sociedade. Gente que não aguenta mais Bolsonaro continua com o papo de que não gosta do PT, e não gosta do PT não é pela corrupção. Essa galera não tem problema, como a turma do Bolsonaro que foi abraçar o Queiroz, não tem problema com corrupção. O problema é o que o PT representou de bom, não de ruim. O PT tem muita coisa ruim. E a leniência com a corrupção é uma delas. Mas o problema do PT com essa gente não é isso. O problema é justamente que o PT se contrapõe, ainda que tenuemente, a essa lógica individualista, liberal, eu tenho que me dar bem se o outro se der mal. E o PT é o partido que deu vaga na universidade para pobre, para preto, para índio, que reconheceu o direito dos homossexuais, as relações homoafetivas. Então, o PT sofre a crítica, na verdade, ele sofre o desprezo pelo que ele fez de bom. O que ele fez de ruim é só para o discurso. Volto a dizer, essa gente abraçou o Queiroz em Copacabana. Para mim isso é sintomático, porque o Queiroz representa Bolsonaro e tudo que representa o Bolsonaro é divinizado. Então o que a gente está decidindo para mim agora, eu não acredito, a partir do dia 7, o que eu falei ontem, valeu no dia 6, está valendo. Bolsonaro apostou tudo contra a banca e perdeu. E a partir do momento que ele perdeu, hoje, dia 8, é o começo do fim desse governo. É claro que sentado na cadeira ele pode criar susto, ele pode criar problema, ele pode continuar tensionando, gerando essa situação que ninguém está mais aguentando, nem os aliados dele. Porque isso é, assim, a parte patológica dele. Ele pode fazer isso tudo, mas ele não governa. A partir de hoje, as pessoas estão decidindo do espectro político desse país, institucional, espectro político, social, institucional, estão decidindo, mantém o corpo ou tira o corpo. Mantendo o corpo, quanto eu posso ganhar? Ou tiro o corpo, quanto eu posso perder? E para finalizar, o que é um pensamento muito ruim, ninguém está preocupado nas consequências, ou não estão preocupados em primeiro lugar, até estão, mas em primeiro lugar, as consequências práticas para a população hoje. E a consequência prática para a população hoje, depois de ontem, é a gente sofre demais mantendo um projetinho de ditador incapaz, preguiçoso, desumano no poder. Acho que nem tinha que pensar, tinha que tirar esse cara já. Mas infelizmente, esse jogo ainda vai demorar algum tempo.